Bom dia a todos. Havendo o número regimental, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Expediente. Para a leitura da senhora secretária, as proposituras constantes do expediente. Veto parcial ao projeto de lei 26/2020. Dispõe sobre a criação de cargos em provimento efetivo na estrutura administrativa do IPMI do município de Itapeva, que especifica. Projeto de lei 56/2020. Vereadora Débora Marcondes assegura o pagamento de valor mensal aos professores eventuais durante o fechamento da rede pública de ensino em decorrência da pandemia do coronavírus, Covid-19. 57/2020, prefeito Mário Tassinari dispõe sobre adequações funcionais e dá outras providências. 59/2020, prefeito Mário Tassinari autoriza a cessão de uso de passeio público em favor da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, destinado à implementação de um sistema de embarque e desembarque para pacientes da hemodiálise. 60/2020, prefeito Mário Tassinari dispõe sobre a criação de cargos em provimento efetivo de assistente social para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Itapeva. 61/2020, prefeito Mário Tassinari autoriza o Poder Executivo a repassar recurso por meio de subvenção social à organização da Sociedade Civil Lar Vicentino de Itapeva, para o fim que especifica. Essa presidência encaminha os projetos de lei 56, 57, 59, 60 e 61/2020 às comissões competentes para exarar seus pareceres. Essa presidência suspende a sessão pelo período de 10 minutos para que as comissões deliberem sobre os projetos de lei em pauta. Projeto de lei 56/2020, vereadora Débora Marcondes assegura o pagamento de valor mensal aos professores eventuais durante o fechamento da rede pública de ensino em decorrência da pandemia do coronavírus, Covid-19. Eu coloco eu mesma como relatora. Vereadora Débora. Sim. A senhora quer falar sobre o projeto? Tá. Esse projeto, ele garante o pagamento para os professores eventuais fixos na rede pública. Deu visto de iniciativa o projeto, porém tem vários projetos com visto de iniciativa que acabam indo para a plenária. Eu queria pedir, porque a prefeitura me pediu 5 dias para eles se regulamentarem, arrumarem a situação, ver quantos eventuais tem na rede. Eles estão fazendo essa contagem de eventuais fixos, aqueles que já tinham aula na rede por um determinado período. E eles vão passar esses dados, então eles pediram 5 dias. Então eu peço para a comissão agora se pode segurar durante 5 dias esse projeto, para daí ir para a votação. Então, como relatora do projeto, eu peço o prazo do relator. Projeto de lei 57/2020. Prefeito Mário Tassinari dispõe sobre adequações funcionais e dá outras providências. O parecer é favorável, ele só não tem a informação do impacto, tá? Vou colocar como relator o Rodrigo. Rodrigo, qual a sua posição quanto ao projeto? O apontamento do jurídico é pelo impacto? O parecer do jurídico pede o impacto? Favorável. Vanessa, é favorável, mas eles pedem o impacto ou não? Não. Não? Então, plenário. Não. Tá. Eu voto plenário também. Gé? Eu voto para o plenário.
porém achei muito estranho o jurídico não apontar o impacto, porque a maioria dos projetos que a gente vota nesse sentido, geralmente o jurídico aponta o impacto financeiro. Só Mas, um enfim, minutinho. já que o parecer está favorável, eu caminho para o plenário. Rogé, Só um minutinho, gente. Oi, Oi, Rodrigo. bom dia. O vereador, é o seguinte, o vereador Gé, né, que perguntou sobre o impacto, é o seguinte, o projeto, ele faz adequação do cargo de dentista auditor e o projeto em si não diz se essa adequação vai gerar ou não o impacto e aumento de despesa com o pessoal. Então, como o projeto não diz, eu não posso dizer que está faltando o estudo e a declaração. O projeto não esclarece se vai haver impacto e esse aumento de despesa. Aí eu coloquei lá, fica facultado, no final do parecer, você pode verificar, que fica facultado aos vereadores solicitarem ao prefeito, entendendo necessário, que informe se há impacto e, em havendo impacto, encaminhe a declaração do ordenador de despesa e o estudo de impacto orçamentário. Então, aí a observação relacionada a isso é essa. Tá ok? tá. Obrigado, Marina. Então, Imagina. essa observação, como esse projeto vai ter que caminhar para a economia, eu acho que vejo que pela parte legal, nossa comissão está ok. E ficaria a critério do Laércio na economia, então, pedir impacto. Tá ok, mas aí a dúvida relacionada ao parecer está sanada. Tá sanada. Tá ok, então. Obrigado, Marina. Imagina. Ok, perfeito, Marina. Beleza, estou aqui disponível. Vereadora Viliana. Eu respeito aí o parecer, né, também, e plenário para mim. Tá. Vereador Edivaldo. Edivaldo. Plenário. Plenário. Oi? Plenário. Tá legal. Eu voto plenário também. Eu ia colocar sobre o impacto, o Rodrigo já falou, que a gente deixa para a economia, então. Vou para o próximo projeto. Projeto de Lei 59/2020. Prefeito Mário Tassinari autoriza a cessão de uso de passeio público em favor da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, destinado à implementação de um sistema de embarque e desembarque para pacientes da hemodiálise. O parecer é favorável. Vou colocar eu como relatora. Eu voto para o plenário. Rodrigo. Eu tenho uma dúvida quanto ao projeto, não deu para ler, não chegou para mim. Essa sessão, ela é sempre ou é eventual? O que o projeto diz? Bom dia, Daniele. Está sem áudio. Presidente, sugiro colocar as doutoras na discussão também, que daí não precisa ficar saindo a Vanessa e tal. Colocar uma das duas ou as duas na discussão. É possível? É o seguinte, a sessão é do passeio público, ela não é de um imóvel não é de um imóvel público, é do passeio, seria basicamente da calçada. Subindo pela lateral da Santa Casa, foi feito um prolongamento da calçada e permitindo que os carros para os pacientes da hemodiálise, as ambulâncias, na verdade, se cheguem perto do local de descida para embarque e desembarque de pacientes. O prazo é indeterminado, vereador Rodrigo, mas, na verdade, não é para o uso da Santa Casa de Misericórdia em si, mas para que os pacientes consigam entrar com o carro ali na lateral e desembarcar. Não é uma concessão, não é uma permissão, não é com prazo, entendeu? Não, a dúvida era essa. Eu achei que fosse usar nesse momento somente a rua. Se é a calçada, eu sou favorável ao plenário. Isso. Tá? Mais alguma dúvida com relação ao parecer? Só isso, obrigado. Gé. Favorável, plenário. Viliana. Plenário, favorável. Edivaldo.
Plenário. Projeto encaminhado para o plenário. Projeto de Lei 60/2020. Prefeito Mário Tassinari dispõe sobre a criação de cargos em provimento efetivo de assistente social para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Itapeva. O parecer é favorável, como é criação de cargo em provimento efetivo, o meu voto é favorável. Eu coloco o Gé como relator. Gé. Meu voto também é favorável, tá? A rede está precisando e muito de assistência social. Então, meu voto é favorável, plenário. Rodrigo. Plenário. Viliana. Plenário. Edivaldo. Plenário. Ok. Projeto encaminhado para o plenário. Projeto de Lei 61/2020. Prefeito Mário Tassinari autoriza o Poder Executivo a repassar recurso por meio de subvenção social à organização da sociedade civil Lar Vicentino de Itapeva para o fim que especifica. O parecer é favorável. Eu coloco a Viliana como relatora. Viliana. O parecer é favorável, vou respeitar e acho uma justa causa e encaminho para plenário. Eu voto plenário também. Rodrigo. Plenário. Gé. Plenário. Edivaldo. Meu voto é plenário. Tá. Então, nós tivemos quatro projetos encaminhados ao plenário. O projeto da vereadora Débora com o prazo do relator. Encerramos a comissão. Obrigada. Pessoal, vamos dar início já à Comissão de Economia na sequência, pode ser? Perfeito. Eu acredito que nós vamos ter 3 projetos aqui na Comissão de Economia. Nós vamos ter aí o projeto 57, que é relacionado ao cargo de dentista, o projeto 60, cargo de assistente social, e o projeto 61, Lar Vicentino, ok? Ok. Tá ok. Os membros da Comissão de Economia, o Jefferson Modesto está aí, o Márcio, supervisor. Aí nós temos o Margarido e o... Tá faltando o... Tião. Falta o Tião, né? E o Margarido está online. Perfeito. Caso o Tião não esteja, quem é o substituto dele? Eu. Então, perfeito. Então, uma vez que estamos todos presentes, vamos dar início à discussão. Já foi comentado anteriormente aí em relação ao projeto 57, questão de adequação do cargo do dentista. Coloco eu mesmo como relator dele e já vou pedir à secretária que faça uma solicitação ao executivo que nos encaminhe a questão de impacto orçamentário aí, tudo bem? Ok. 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 Combinado. Margarido? Margarido? Bem, se o Margarido estiver tendo problema aí ou não, mas uma vez que nós estamos aí com um voto de 4, podemos prosseguir, pessoal? Sim, perfeito. Tá ok. O projeto 60, cargo de assistente social, indico aí encaminharmos ao plenário e vamos colocar o Márcio como relator, tudo bem? Gostaria da opinião dos demais membros aí. Ok. Meu parecer é
encaminhar para o plenário, presidente. Ok, perfeito. Vanessa? Ok. Plenário. Perfeito. Jefferson Modesto? Caminhar para o plenário, presidente. Tranquilo. Rodrigo, você está com o áudio ligado? Gostaria de comentar alguma coisa? Não, ficou ligado aqui sem querer. Ok, perfeito. Pessoal, o Margarido está sem contato aí mesmo, né? Margarido entrou de novo. Margarido estava... Aparece ele online, mas não... Bem, mas tudo bem. O projeto 60, então, é encaminhado ao plenário. Projeto 61, Lar Vicentino, podemos deixar aí o Gé como relator e encaminha-se ao plenário, pode ser? Perfeito. Como relator, encaminho para o plenário, presidente. Ok. Vanessa? Plenário. Márcio? Plenário. Mais uma tentativa, Margarido? Bem, uma vez que a gente não conseguiu aí a manifestação... O Margarido, presidente, está com o microfone desligado. Bem, vamos ter que dar continuidade aos projetos aí, pessoal. Não vamos poder parar, tá ok? Em relação à economia, são apenas esses 3 projetos que eu percebi na pauta. Então, eu volto aí ao presidente a condução dos trabalhos, tá ok? Tá. Encerrado a comissão. Encerradas as comissões, retornamos aos trabalhos. Ordem do dia. Para a leitura da senhora secretária, o veto parcial ao projeto de lei 26/2020. Veto parcial 1 ao projeto de lei 26/2020. Dispõe sobre a criação de cargos em provimento efetivo na estrutura administrativa do Instituto de Previdência do município de Itapeva, que especifica. Está em discussão única. A palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo Tassinari. Eu gostaria que fosse lido na íntegra a razão do veto, por gentileza. Pedir à secretária que leia na íntegra o veto parcial. Justificação de veto, projeto de lei número 26/2020, autógrafo número 9/2020. A Comissão de Legislação desta Casa de Leis recebeu, na data de 14 de fevereiro de 2020, o ofício do Gabinete do Prefeito 18/2020, solicitando a retirada do projeto de lei mensagem número 11/2020, visando atender às demandas apresentadas pelo IPMI. Houve a necessidade de readequar o projeto. Contudo, a comissão deu andamento no trâmite, encaminhando à Comissão de Economia e após para aprovação em plenário. Diante das emendas apresentadas, visto que estas não atendem às demandas apresentadas pelos conselhos administrativos e fiscal, se faz necessário apresentar o veto parcial nos termos elencados, em que pese o elevado propósito que norteou a aprovação do projeto de lei número 26/2018, aprovado em sessão ordinária nesta Casa de Leis, instituído nos termos do autógrafo número 9/2020, que dispõe sobre a criação de cargos em provimento efetivo na estrutura administrativa do Instituto de Previdência do município de Itapeva, que especifica. Comunico minha decisão pelo veto parcial ao referido projeto de lei, dada sua inconstitucionalidade por clara violação ao disposto artigo 194, parágrafo único, inciso 7, da Constituição Federal de 88. O projeto de lei número 26/2020, proposto pelo Poder Legislativo. Veto parcial ao artigo 5A. Apresenta a seguinte redação.
Artigo 5A. Ficam alterados os artigos 14 e 16 da Lei Municipal número 3.336, de 20 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a criação do Instituto de Previdência Municipal de Itapeva, IPMI, organiza o regime próprio de previdência social dos funcionários públicos no município de Itapeva e dá outras providências, passando a vigorar com a seguinte redação: artigo 14.1, revogado. 2. 5 funcionários do Poder Executivo eleitos pelos servidores ativos e inativos. Parágrafo 3º. O mandato dos membros do Conselho Administrativo será de 3 anos, permitindo-se a reeleição para o mandato subsequente. Das razões do veto, através da emenda formulada ao projeto de lei, intencionava os nobres vereadores retirar a participação do Executivo na gestão previdenciária, ao revogar a indicação de seus representantes. No entanto, tal exigência vai de encontro às orientações esculpidas na Constituição Federal de 88, que em seu artigo 194, parágrafo único, inciso 7, estabelece: artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa aos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos: caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20 de 1988. A composição dos conselhos segue no determinado pela Constituição Federal da gestão quadripartite que garante a participação de representantes dos trabalhadores, dos empregados, dos aposentados e de governo nos órgãos colegiados. O poder público, ao compor o Conselho de Instituto Previdência Própria, tem a garantia de assento para participar da gestão previdenciária, para bem desempenhar suas funções de forma igualitária, contribuindo com a discussão dos problemas e podendo propor soluções aos infortúnios que possam surgir, buscando cada vez mais uma estrutura focada da centralização e desburocratização dos processos que envolvem as necessidades dos segurados. Ao não respeitar o modelo de gestão previdenciária e excluir o Executivo na participação da gestão previdenciária, este deixa de indicar seus representantes e não permitindo formular as políticas públicas sobre a matéria em questão. Cada representante tem como principal atribuição identificar características da Previdência que possam ser aperfeiçoadas, fazer propostas para melhorar a gestão do sistema previdenciário, facilitar o desenvolvimento e solidificação da gestão democrática e próxima dos cidadãos, além de exercer o controle social sobre a administração pública. Portanto, a criação de novo modelo de gestão previdenciária viola o artigo 194, parágrafo único, inciso 7 da Constituição Federal, excluindo a participação do Executivo em caráter paritário, trazendo consequências no andamento das demandas do Instituto de Previdência Própria de Itapeva. Veto parcial ao artigo 5C. Apresenta a seguinte redação: artigo 5C. Fica alterado o artigo 18 da Lei Municipal número 3.336, de 20 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a criação do Instituto de Previdência Municipal de Itapeva, IPMI, organiza o regime próprio de previdência social dos funcionários públicos do município de Itapeva e dá outras providências, passando a vigorar com a seguinte redação: artigo 18. A superintendência do IPMI constitui o órgão executivo da autarquia e será exercida mediante cargo de provimento em comissão constante do anexo 1 desta lei, por servidor necessariamente segurado com mandato de 4 anos, eleito pelos servidores e posteriormente nomeado pelo chefe do executivo, dentre os 3 integrantes dos indicados por lista elaborada pelos conselhos administrativo e fiscal do IPMI. Parágrafo 2º, revogado. Parágrafo 8º, revogado. Das razões do veto, através da emenda formulada ao projeto de lei, intencionava os nobres vereadores alterar a redação da escolha do cargo
de superintendente pelos seus pares pertencentes ao Conselho Administrativo e Fiscal. Estes avaliam os candidatos inscritos que preencham os requisitos para exercer tal cargo e, após formar a lista tríplice, a escolha é exercida pelo Executivo. Ao excluir tal trâmite e alterar a redação da eleição, viola o princípio republicano, podendo ocorrer distorções de representatividade entre os segurados, podendo perpetuar seu representante no cargo. Frisamos que o comitê de escolha não se faz em proveito de corporativismo, mas pela saudável razão de poder se designar para o cargo de superintendente uma liderança que defenda a autonomia do Instituto de Previdência Própria, assim como defender seus segurados com imparcialidade, transparência e que porte os valores positivos que cumpre defender. O Instituto Previdência Própria, através dos conselhos administrativo e fiscal, buscam o formato em que seus mandatos não devem ser excessivamente curtos, que impeçam a vivência de experiências necessárias para o perfeito entendimento dos trabalhos, bem como devem ser demasiadamente longos, que estimulem acomodações negativas e com o cargo de superintendente não apresentaria formato contrário a este. Vale destacar que a emenda ora apresentada traz vício de iniciativa conforme disposto no artigo 40, inciso 1 da Lei Orgânica do Município. Dispõe que a iniciativa dos projetos de lei que tratem de criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou autarquia competindo privativamente ao prefeito. Artigo 40. Compete privativamente ao prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou autarquia. Nesse sentido, segue a jurisprudência abaixo transcrita. Ementa, ação direta de inconstitucionalidade, município de Capinópolis, Lei Complementar número 37/2016, iniciativa parlamentar, criação de cargo do Poder Executivo, vício de iniciativa, configuração, representação acolhida. Em decorrência do princípio da simetria, o modelo de processo legislativo federal deve ser seguido pelos estados e municípios, haja vista ser constituído por normas de repetição obrigatória pelos entes federados. A iniciativa de lei que dispõe acerca da criação de cargo do Poder Executivo é de competência exclusiva do prefeito municipal, padecendo de vício de iniciativa se sua proposição fora desencadeada pelo Poder Legislativo. O artigo 173 da Constituição Estadual estabelece a independência e harmonia entre os poderes legislativos e executivos, sendo vedado expressamente que um deles exerça função precípua do outro, abraçada que foi pelo Constituinte mineiro o princípio do freio e do contrapeso da doutrina francesa, encerrada na paremia segundo a qual o poder peita o poder. Por fim, trazemos o princípio da anterioridade eleitoral disposto no artigo 16 da Constituição Federal de 88, que dispõe. Artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Redação dada pela Emenda Constitucional número 4 de 1993. O princípio da anterioridade eleitoral traz estabilidade às normas que disciplinam o pleito eleitoral, evitando mudança nas regras, iminência ou andamento do pleito. O projeto de lei não dispõe dessa segurança jurídica, trazendo alterações imediatas ao trâmite em andamento no Instituto de Previdência Própria, que acarretaria em prejuízos aos segurados. Diante de todo exposto, decido pelo veto parcial ao projeto de lei, especificamente sobre o artigo 5A e 5C, por sua clara inconstitucionalidade,
por afronta ao artigo 194, parágrafo único, inciso 7 da Constituição Federal de 88 e por confrontar o artigo 40, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal. Destarte, devolvo a matéria para apreciação desta Casa Legislativa. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Mário Sérgio Tassinari, Prefeito Municipal. Continuamos em discussão única. Eu queria continuar discutindo, vereador presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo Tassinari. Então, esse caso é peculiar, esse projeto deu entrada na casa, a comissão entendeu por bem algumas emendas e prontamente elas foram aprovadas na comissão, submetidas a plenário. Teve um episódio aí, eu acho que eu fui o único que votei contrário a não receber o ofício que retirava o projeto, até mesmo para que desse mais legalidade a esses pontos especificamente apontados no veto parcial, esses pontos, quando do pedido da retirada do projeto, eles poderiam ter sido corrigidos. No entanto, o projeto caminhou, foi aprovado. A eleição do conselho já aconteceu, do instituto já aconteceu, tá? Já tem um novo superintendente. Esse projeto não vai ter aplicação, não vai mudar esse quadro que já está aí. O que mais nos preocupa é a criação dos cargos mesmo, que são agora cargos de provimento efetivo, não são mais funcionários vinculados à prefeitura, né? Serão funcionários do instituto. Então, nesse sentido, eu acho que está bem claro aí que o risco da aprovação do projeto sem levar em consideração o veto já vai dar existe o risco de uma ação direta de inconstitucionalidade nesse sentido. Então, eu gostaria de pedir voto favorável ao veto, a todos que votassem favoráveis ao veto do prefeito. Obrigado. Continuamos em discussão única. Essa palavra. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Vanessa Guarda. Eu gostaria de pedir voto contrário ao veto a todos os nobres colegas. Continuamos em discussão única. Essa palavra, senhor presidente. Quem? Com a palavra, o vereador Jefferson Modesto. Senhor presidente, eu também peço voto contrário, tá? Desde o início eu coloquei aí, a comissão deliberou as emendas, né? Foram 3 emendas. E, novamente, o executivo vem com essa desculpa de que mandou o ofício para retirar o projeto, etc. Aí. E, de fato, ele mandou o ofício, depois que a comissão fez as emendas, nós, vereadores, os 5 vereadores que compõem a comissão de legislação, fez as emendas, no qual essa emenda nós, da comissão, retiramos todos os cargos de comissão, que é o cabidão de emprego que existia lá no Instituto, no PMI, nós retiramos esse cabidão de emprego e também fizemos as emendas no qual que o executivo, a eleição do conselho, ela seja eleição, tá? O que o conselho vai ter eleição ainda, o superintendente foi indicado? Sim, foi indicado. Mas a eleição do conselho vai ter ainda, tá? E de forma que o executivo quer indicar, quer falar, eu coloquei o superintendente, eu coloquei, enfim. Nós fizemos a emenda para que os funcionários efetivos de fato tenham voz. Eles, de fato, que representam o Instituto. Eles que é o futuro deles que estão em jogo. E o executivo não vai, de fato, vai ter ainda 3 membros do executivo, 1 membro do legislativo, 1 membro dos aposentados, são 5 no conselho. Mas o conselho é voto, vai ser votado. Então, a democracia é essa, é voto. Por que o prefeito quer indicar? Mas mais justo ser uma eleição entre o conselho, entre os funcionários efetivos. Então, novamente, o executivo vem com essa de que agora ele vetou parcialmente, quer dizer que o projeto tá um pouco de acordo com o que ele queria. Então, por que ele não vetou o projeto total, então? Então, não entendi essa do executivo. Não é nada inconstitucional,
Muito pelo contrário, o projeto é ilegal, as emendas são legais, as emendas que a gente fez. Essas são minhas colocações, senhor presidente. Continuamos em discussão única. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos para votação. Votação seguirá de forma nominal e eu vou chamando pelo nome. Vereadora Débora Marcondes. Contra, presidente. Vereador Edivaldo Negão. Contra, presidente. Vereador Jefferson Modesto. Contra, presidente. Vereador Tony do Cofesa. Contra, presidente. Vereador Laércio Lopes. Voto contra. Vereador Márcio Nunes da Cruz. Meu voto é contrário ao veto, presidente. Vereador Marinho. Meu voto é contra. Vereador Pedro Correia. Voto favorável ao veto, presidente. Vereador Rodrigo Tassinari. Favorável ao veto. Vereador Sidney Fuzilo. Contra o veto. Vereadora Vanessa Guari. Contra o veto, presidente. Vereadora Viviana Souza. Contra o veto. Vereador Margarido. Voto contrário ao veto, presidente. Está escutando, presidente? Escutou, é? Veto rejeitado. Para a leitura da senhora secretária, projeto de lei 59/2020. Projeto de Lei 59/2020. Prefeito Mário Tassinari autoriza a cessão de uso de passeio público em favor da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, destinado à implementação de um sistema de embarque e desembarque para pacientes da hemodiálise. Está em primeira discussão. Em primeira votação. Vereadora Débora Marcondes. Favorável, presidente. Vereador Edivaldo Negão. Sim, presidente. Vereador Jefferson Modesto. Favorável. Vereador Tony do Cofesa. Favorável, presidente. Vereador Laércio Lopes. Favorável, presidente. Vereador Márcio Nunes da Cruz. Voto favorável, presidente. Vereador Marinho. Favorável, presidente. Vereador Pedro Correia. Favorável. Vereador Rodrigo Tassinari. Favorável. Vereador Sidney Fuzilo. Favorável, presidente. Vereadora Vanessa Guari. Favorável. Vereadora Viliana Souza.
Favorável, presidente. Vereador Margarido. Meu voto é favorável, presidente. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Para a leitura da senhora secretária, projeto de lei 60/2020. Projeto de lei 60/2020. Prefeito Mário Tassinari dispõe sobre a criação de cargos em provimento efetivo de assistente social para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Itapeva. Está em primeira discussão. Em primeira votação. Vereadora Débora Marcondes. Favorável, presidente. Vereador Edivaldo Negão. Favorável, presidente. Vereador Jefferson Modesto. Favorável. Vereador Tony do Cofeza. Favorável, presidente. Vereador Laércio Lopes. Favorável, presidente. Vereador Márcio Nunes da Cruz. Meu voto é favorável, presidente. Vereador Marinho. Favorável. Vereador Pedro Correia. Favorável. Vereador Rodrigo Tassinari. Favorável. Vereador Sidney Fuzilo. Favorável, presidente. Vereadora Vanessa Guari. Favorável. Vereadora Viliana Souza. Favorável. Vereador Margarido. Eu voto favorável, senhor presidente. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Para a leitura da senhora secretária, projeto de lei 61/2020. Projeto de lei 61/2020. Prefeito Mário Tassinari autoriza o Poder Executivo a repassar recurso por meio de subvenção social à organização da sociedade civil Lar Vicentino de Itapeva, para o fim que especifica. Está em primeira discussão. Em primeira votação. Vereadora Débora Marcondes. Favorável, presidente. Vereador Edivaldo Negão. Favorável, presidente. Vereador Jefferson Modesto. Favorável, presidente. Vereador Tony do Cofeza. Favorável, presidente. Vereador Laércio Lopes. Favorável. Vereador Márcio Nunes da Cruz. Favorável. Vereador Marinho. Favorável. Vereador Pedro Correia. Favorável. Vereador Rodrigo Tassinari. Favorável. Vereador Sidney Fuzilo. Favorável. Vereadora Vanessa Guari. Favorável. Vereadora Viliana Souza. Favorável. Vereador Margarido. Favorável. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Matéria para a próxima sessão. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 56, 57, 59, 60 e 61/2020. Nada mais a tratar, convoco os vereadores para a nona sessão extraordinária a ser realizada a seguir. E invocando a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.
Havendo o número regimental, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Ordem do dia. Consulto, senhores vereadores, para que possamos fazer dispensa, discussão e votação em bloco do projeto de lei 59, 60 e 61, 2020. Algum vereador se manifestar ao contrário? Ninguém discordando, passamos para a votação dos projetos de lei 59, 60 e 61, 2020 em segunda discussão. Segunda votação. Vereadora Débora Marcondes. Favorável, presidente. Vereador Edivaldo Negão. Sim, presidente. Vereador Jefferson Modesto. Favorável, presidente. Vereador Tony do Cofesa. Favorável, presidente. Vereador Laércio Lopes. Favorável. Vereador Márcio Nunes da Cruz. Voto favorável aos projetos, presidente. Vereador Marinho. Favorável, presidente. Vereador Pedro Correia. Voto favorável. Vereador Rodrigo Tassinari. Favorável. Vereador Sidney Fuzilo. Favorável, presidente. Vereadora Vanessa Guari. Favorável. Vereadora Viliana Souza. Favorável, presidente. Vereador Margarido. Voto favorável, presidente. Projetos de lei aprovados. Matéria para a próxima sessão. Dependendo dos pareceres das comissões em primeira discussão e votação, os projetos de lei 119, 130, 134, 139, 2017, 57, 113, 156, 2018, e 54, 75, 85, 92, 107, 120, 136, 148, 161, 162, 167, 173, 179, 185, 194, 2019. 3, 5, 8, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 33, 35, 39, 40 ao 53, 2020. Nada mais a tratar, invocando a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.